Vamos ver aqui, então. Então, tá. A gente está falando da estrutura da membrana, né? Tem proteica, plasmática, mielínica, certo? Se travar, também me avisem, né? Se eu começar que nem um robô aqui. Aí não está adiantando muito, aí talvez seja a minha conexão, né? Funções, né? Comunicação, formar o gradiente clínico, eletroquímico, né? Como eu disse para vocês, então ela forma eletricidade na membrana, a gente vai ver isso aí mais para frente, tá? Proteção, permeabilidade, aqui está a composição dela, né? Glicoproteínas, né? Aqui o glicolipídio, a glicoproteína, está formando o tal do glicocálix e é sobre. Tá bem melhor? Tá, obrigado. O Moodle dá uma travada, tá? Então, as proteínas, como vocês, podem ser integrais, né? Então, aqui estão as. Então, isso aqui, gente, ó, que está mostrando aqui, está melhor, está maior aqui para mim, pelo menos, né? Antes estava curtinho, ficava ruim de olhar. Então, uma proteína também. E esse aqui é o maior modelo que tem aqui, é o maior modelo para nos representar um receptor de membrana. Esse receptor é de um hormônio, de uma droga X, um fármaco, né? Digamos, seja lá o receptor de endorfina, né? Seria esse formato aqui, ou semelhante, tá? Então, cada voltinha, cada pontinho aqui é uma estrutura química, né? Seja o sódio, o potássio, o cloreto, enfim. Aí é representado uma figura como isso. Tá? Aqui tem um canal, então são diversos canais, poros proteicos, desculpa, proteínas incrustadas que formam um canal, né? Fica um canal. Tem outras proteínas incrustadas, mas não acabaram não formando um canal. Tá? Então, nós estávamos falando aqui da glicoproteína, né, do glicolipídios, como formando, então, os tais de glicocálix, que são os marcadores celulares. Então, eles identificam, né, como a porta da casa de vocês. Se a gente achar que tentar fazer essa identificação, né, dizer que um canal, uma proteína lá, proteico de uma célula, no canal celular, é como uma porta da casa de vocês, essa porta só vai abrir mediante a chave correta. Né? Então, esse canal só vai se abrir para a substância correta. Você não vai dar bagunça. Então, não adianta ter um canal para inibir, para dar uma permeabilidade seletiva, se ele se abre para todo mundo. Né? Então, esse canal proteico, ele vai ter que ter uma identificação, né? Ele vai ter que ter um mecanismo que controle a sua abertura e fechamento. Muitas vezes, nos canais não existe isso aqui, é um outro tipo de receptor, tá? Mas também tem uma identificaçãozinha para saber quem se liga ali. Tá? E as glicoproteínas, vamos dizer, os glicocálices, esses glicocálices, às vezes, o funcionamento deles é através do tipo de funcionamento em segundo mensageiro. O que significa isso? O hormônio, a droga que chega e se conecta aqui, que vai vir pela corrente sanguínea e se conectar a esse identificador, né, a esse glicocálix, essa substância não vai atravessar por um poro, não vai abrir poro aqui. Ele pode fazer, por exemplo, provocar, vai se ligar aqui, e quando se liga aqui, que isso aqui é uma estrutura química, essa estrutura química vai ser modificada. Né? A água, se botar, por exemplo, uma molécula de água, H2O, né? Agora, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada, a gente se ligou um oxigênio a mais. Então, cada vez que você conectar uma substância, botar um sódio aqui, botar um fluoreto, botar um potássio, sei lá, botar qualquer substância ligada a isso aqui, vai alterar totalmente a conformação e totalmente a estrutura, e já não é mais a mesma coisa. Né? Água com oxigênio a mais já é água oxigenada. Né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma água, não dá para tomar água oxigenada. Né? Só porque tem um oxigênio a mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esses glicocálices, né, a forma de atuação deles é através, não sei se está escrito aqui embaixo, depois eu leio, é através desse segundo mensageiro. Como assim? Vai se ligar uma estrutura aqui, vai alterar a conformação dessa estrutura, né? Então, vai se ligar uma estrutura aqui,
altera toda a conformação dessa estrutura, e lá dentro no citosol, lá dentro na parte interna da célula, vai ocorrer alterações. Digamos que isso provoque a quebra de um pedacinho, a quebra de um pedacinho aqui, né? E esse pedacinho que vai afetar a abertura do canal, ou esse pedacinho aqui vai provocar uma cascata de eventos dentro da célula, provocando que a célula se divida, né? Ou que a célula secrete alguma substância. Tá? Então, essa droga que está se ligando aos glicocálix atua como segundos mensageiros. Como assim? A forma de estímulo dela é através de ativação do segundo mensageiro, ou seja, o primeiro mensageiro é a droga. Digamos, vamos botar de novo o hormônio de crescimento como exemplo. Tá? Então, o hormônio de crescimento veio e se ligou aqui. O hormônio de crescimento é o primeiro mensageiro, é o hormônio que foi gerado, entrou na corrente sanguínea, né? E vai afetar essa célulazinha aqui. Ele vem, se liga aqui, e ele é o primeiro mensageiro. Mas não é o hormônio do crescimento que vai entrar dentro da célula e vai dizer para a célula, olha, produz mais canais receptores para tal coisa, provoca divisão nuclear, né? Vamos fazer uma divisão celular. Não é esse hormônio do crescimento disso. Ele vem, se liga aqui, altera a conformação dessa proteína, e a proteína aqui dentro vai provocar alguma ação que a gente chama de segundo mensageiro. O primeiro era o hormônio, o segundo mensageiro é aquele pedacinho, digamos, quebrou um pedacinho ali, esse pedacinho vai lá no núcleo, em algum receptor, e o núcleo vai saber, está na hora de me dividir, está na hora de secretar a minha produção de neurotransmissores, enfim. Tá? Isso te acalmem, não, eu estou viajando lá na frente, já umas 5, 6 aulas na frente, tá? Mas é por aí que eu quero mostrar para vocês para que serve, certo? Então, aqui está o glicocálix, né? Então, ele diz assim, permite o reconhecimento de outras células semelhantes de um determinado tecido, tá? Então, limita o crescimento por inibição de contato. Também, né? Porque um encosta no outro, então eles param de crescer, tá? Ação imunogênica, proteção, adesiva, inibição por contato, reconhecimento, o principal é reconhecimento celular. Saber quem é quem. Milhões e milhões e milhões de células, quem é quem? Onde é que eu descubro quem é isso? É por causa dessa identificação. Eu tenho uma chave, só vai abrir essa portinha aqui, com a chave da casa de vocês, que só abre a porta da casa de vocês. Mas, professora, eu já tentei uma vez, eu consegui abrir a casa da minha avó com a minha chave. Aqui também acontece isso. Às vezes, uma substância muito semelhante se encaixa aqui, né? Então, por isso que, às vezes, vocês vêm lá em farmacologia, daqui a uns tempos, e lá na clínica e na terapêutica, que, às vezes, utilizar 2, 3 antibióticos em um tratamento é viável. Às vezes, utilizar 2, ou 3, ou mais, ou 2, simplesmente, antibióticos, não é viável. Porque às vezes acontece potencialização e às vezes ocorre inibição. Ou seja, a droga vai vir aqui e vai tumultuar, vai ocupar o lugar da outra, não deixando que a substância que deveria se conectar, se conecte. Ai, meu Deus, e agora? O professor deu um nó. Vamos botar um exemplo prático. Você está com dor de cabeça, né? Então, existe um receptor lá na célulazinha que está sendo sensibilizado para avisar vocês que tem algum problema. Ou a pressão arterial de vocês está aumentada, ou a pressão ocular, vocês usaram óculos o dia inteiro, ficaram o dia inteiro na frente desse computador, né? Então, algum motivo ocorre um reflexo para avisar vocês, se vocês darem uma calmadinha, né? Relaxa os olhos. Estou com dor de cabeça, eu não posso relaxar porque eu tenho que assistir a aula. Então, eu vou lá e tomo um remedinho para dor de cabeça. Tomo lá uma neosaldina, né? Essa neosaldina você não tomar, vai ser ingerida, vai ser digerida e absorvida no trato digestório, vai entrar com a corrente sanguínea, e essa neosaldina vai vir aqui nesse receptor de dor, né? Receptor de dor, que serve para avisar que tem alguma coisa errada, para isso que serve o receptor de dor. Para que eu sinto dor? Para mim saber que tem alguma coisa errada nesse órgão. Senão não vou tratar esse órgão. Eu estou com dor na perna. Bom, vamos ver o que é. Tá? Então, o receptor de dor
ele está sendo estimulado por algum fator, eu tomo um remédio para não sentir dor, né, um analgésico, por exemplo, e esse remédiozinho, essa droga, vai vir para se conectar aqui, que é o local do receptor, né, daquela substância. Então, o que acontece? Ocorre uma competição por receptores, o que inibe que esse receptor seja estimulado pela substância que estava causando a dor, e aí nós paramos de sentir a dor. Houve uma competição, o que ocorreu a inibição do receptor. Tá? Então, por isso que é interessante o reconhecimento celular. Para mim saber que a Neosaldina vai atuar na dor de cabeça. Para mim saber que o Buscopan vai atuar na dor da cólica abdominal. Tá? Transporte. Tá? Transportes da membrana. Como é que ocorre? Quais são os tipos? Aí, funções. Tá? Então, transporte através da membrana. A função de transportar coisas pela membrana. Né? Primeiro está ali a nutrição, né? Incorporação da nova substância para o metabolismo celular. A célula está viva, ela precisa viver, ela precisa receber boia, ela tem que comer, ela tem que respirar. Ela tem que comer, né? Glicose ou outros nutrientes para essa célula. Tá? Eliminação de restos metabólicos. Assim como ela come, ela também faz pipi, né? E outras coisinhas. Então, elimina o resto metabólico. Normalmente, a gente pode dizer que essa eliminação do resto metabólico, né, por exemplo, mais comum é o CO2. A célula respira, capta oxigênio e elimina CO2. Tá? Então, nutrição e excreção, essas são as funções, por exemplo. A outra função da membrana, tá? Eliminar substâncias especiais para o metabolismo celular, que é a secreção. Né? Então, quer dizer, a excreção é o resto, e a secreção. A secreção é alguma substância que ela produza. Digamos que é uma célula que produz a endorfina, né? Que é aquela substância que a gente gera quando faz exercício físico, por exemplo, dá uma sensação de prazer, uma sensação de alívio. Né? Então, tem gente que, eu gosto de correr, né? Eu me sinto bem depois que eu corro. Claro, está secretando endorfinas, dopaminas, enfim. Então, o transporte de membrana serve para que essa célula que produza, ela libere o que produz. Né? Seja lá uma droga benéfica, ou um hormônio do crescimento, enfim. Então, serve para isso. Ela tem que produzir, mas também tem direito de liberar, né? Então, ela secreta seus produtos. Né? Funções especiais como polarização da membrana pela bomba de sódio e potássio. Meu Deus, o que é isso? Então, também outra função do transporte de membrana é transportar cargas, né, elétricas diferentes em direções diferentes para formar um polo da membrana. Como assim? Então, diz aqui, bomba de sódio e potássio. Você vai ver agora, nos próximos slides, tem a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma estrutura localizada em todas as membranas que vai bombear constantemente o sódio e o potássio. Joga sódio para fora da célula e potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. Tá? E com isso gera um polo. Né? Quando fala em polo, lembra da bateria, da pilha de relógio. Né? A pilha do controle remoto de vocês, né? Aquela pilhazinha palito. Né? Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Né? Vai formar um lado positivo e um lado negativo na membrana. Então, aquela membrana que a gente está olhando agora, formada por lipídios e proteínas incrustadas, enfim, ela vai acabar sendo polarizada, principalmente pela bomba de sódio e potássio. Tá? Outra função, defesa celular, né? Fagocitose, leucócito faz fagocitose. Então, como é que ele faz isso? Ele emite, né, projeções da membrana que vão englobar aquele, se for, por exemplo, um macrófago, um leucócito, uma célula de defesa, vai englobar aquela bactéria, aquele corpo estranho e destruí-lo. Tá? Outra função, equilíbrio hídrico, para evitar que a célula perca ou receba muita água, né? Acaba explodindo a célula, estourando a célula de tanta água que ela recebeu. Né? Mesma coisa, ou semelhante, controle da turgência, né? Então, ocorre ali controle da turgência, controle do inchaço da célula, né? Tá? As funções.
Aqui está mostrando um slidezinho, esse slide só para mostrar para vocês que algumas substâncias conseguem atravessar livremente e outras não, né? Então, CO2, gases, né? CO2, nitrogênio, oxigênio, o etanol também, né? Tem uma alta permeabilidade, passam com facilidade, são solúveis na camada lipídica, né? Álcool é solúvel em lipídio. Se vocês pegarem um copo em casa e botar um pouquinho de azeite e botar água, já fez esse experimento lá no ensino básico, acho, né? Ensino fundamental lá, né? Então, vocês fazem experimentos em bota água no copo, mistura azeite, mistura, daqui a pouco está dividido de novo, né? Agora, se vocês fizerem o mesmo experimento, vocês de água, se botarem álcool, né? Então, álcool líquido, não gel, né? É botar álcool, vai misturar, vai diluir, e vocês não vão mais enxergar, né? As divisões que acontecem no outro com água e etanol. Água e gordura, porque o álcool é solúvel em lipídio, de dupla camada lipídica, e com isso atravessa livremente. Tá? Então, de acordo com a solubilidade, né, quanto menor, muito baixa, quanto menor, maior, ou quanto menor a solubilidade, maior ou menor vai ser o transporte ou a capacidade de atravessar a membrana dessas substâncias. Tá? Então, algumas substâncias atravessam facilmente, porque tem uma alta permeabilidade de membrana, possivelmente pela alta permeabilidade e ser mais solúveis em lipídios, tá? E outras não têm solubilidade em lipídios, ou uma muito baixa solubilidade em lipídio, não consegue atravessar essa membrana. Mas se eu quiser incorporar para dentro da célula cálcio, se eu quiser incorporar dentro da célula sódio, vai ter que ter algum mecanismo proteico, algum canal, algum transportador para fazer isso. Porque pela dupla camada lipídica, não consegue. Tá? Bom, a gente já sabe para que serve o transporte da membrana. Para nutrir, para provocar excreção, secreção, né? Diversas funções. Tá? Então, vamos ver os tipos de transporte que vocês também já viram lá no ensino fundamental, no ensino médio. Tá? Então, os processos passivos, existem tipos de transportes passivos e alguns transportes ativos. Né? Vamos falar primeiro dos transportes passivos. Tá? Então, como é que ocorre o transporte passivo? O que é isso? A gente chama de transporte passivo quando a célula não gasta energia. Ela não está saindo da conta dela isso. Tá? Ela não gasta energia para fazer essa passagem de substâncias pela membrana. Tá? Então, diz ali, a substância se move através de um gradiente de concentração de uma área de alta concentração para uma de baixa concentração. Tá? Algumas coisas funcionam assim. Outras não adianta. Por exemplo, não adianta você pegar um livro de fisiologia, botar embaixo do travesseiro, botar a cabeça em cima. Não vai passar a maior concentração de conhecimento do livro para a cabeça da gente. Não vai funcionar. Então, o transporte passivo funciona em algumas ocasiões e outras não. Principalmente pela solubilidade da membrana. Então, o processo passivo é quando não ocorre gasto de energia. E normalmente ocorre de um local de alta concentração para um local de baixa concentração. De onde tem mais para onde tem menos. Aqui diz a favor do gradiente, né? Não há gasto de energia, ATP, adenosina trifosfato. Tá? Não tem queima, não tem perda, não tem gasto de energia. Tá? Então, pode ocorrer, por exemplo, difusão simples, tá? Através dos lipídios, da camada lipídica, que é aquele que a gente viu anteriormente, né? Então, simplesmente atravessa, tá? E difusão facilitada, tá? Que vai ocorrer de que maneira? Tá? Vai estar em maior concentração desse lado de cá do que lá, mas não consegue passar sozinho, ele precisa de um transportador, ele precisa de um carreador, né? Então, vai ter um outro mecanismo, vai passar por uma proteínazinha que vai ajudar. Tá? Eu costumo dizer assim, transporte passivo é rio abaixo, né? Vocês vão tomar banho ali no Rio Jacuí,
Entra na água, fica boiando. Pronto. Né? Fica boiando 15 minutos pensando na vida. Quando der por conta, já estão 300 metros adiante, 400 metros adiante. É transporte passivo. Agora, se vocês quiserem voltar para onde vocês estavam, tem que bater os braços, né? Transporte ativo. Tá? Gasto de energia para voltar nadando. Então, processo passivo. Difusão simples e difusão facilitada. Aqui está a animaçãozinha que para vocês que eu não ia conseguir mostrar no Moodle. Porque o Moodle não possibilita isso. Lá o slide fica parado, travado, não tem essa animaçãozinha aí. Por mais tosca que seja essa animação, né, a gente consegue perceber que na difusão, né, simples, na difusão simples ou difusão, simplesmente, de onde tem mais concentração, para onde tem menos concentração. Até quando que vai passar de onde tem mais para onde tem menos? Até que ocorra um equilíbrio. Eu tenho, digamos, no lado esquerdo aqui, 1 milhão de bolinha azul. Tá ali. E aqui tem nada. Então, vai passar meio milhão para lá. Vai ficar meio milhão, meio milhão. Ah, professor, por que não passa todo milhão para lá? O maior concentrado aqui vai voltar por difusão. Né? A difusão tem essa capacidade, né, e tem essa característica, melhor dizendo, de tentar chegar a equalizar. Né? A tendência da difusão é fazer uma equalização, manter em níveis normais. Tá? Então, tentar em níveis normais, não, desculpa, em níveis iguais dos dois lados. Então, equaliza. Porque se aqui começar a ficar maior, aqui tinha 500 mil, aqui tem 500. Aí começou a vir de lá para cá, de lá para cá, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, o que acontece? Daqui a pouco aqui ficou com 700 mil. Não vai chegar a 700. Porque a hora que eu 502 já volta para lá. 501 já tende a voltar de novo, porque vai de onde tem mais para ter menos, sempre. Tá? Então, ali, movimento de moléculas ou íons, devido à sua energia cinética, de uma área de alta concentração para baixo. Tá? Até que seja alcançado um equilíbrio. Né? Chega num equilíbrio. A difusão facilitada, outra animaçãozinha que não vai aparecer lá. Ó. Tá? Então, aparece aqui, ó, o lado intracelular, por exemplo, o lado extracelular. Tá? Então, uma substânciazinha que está em maior concentração. Vamos falar o contrário, né? Porque eu vi aqui, estou com um olho aqui, outro lá, né? Para falar da glicose. Então, lado extra, fora da célula, lado intra, dentro da célula. Tá? Então, uma substância em alta concentração do lado de fora, mas não consegue passar por difusão simples. Apesar de ela estar em alta concentração lá de fora, ela precisa que alguém ajude ela. Vai ter uma difusão facilitada. É a história do rio de novo, né? Tu até consegue atravessar o rio em cima de uma jangadinha sem ter molhar, uma balsa, né? Então vai atravessar para lá com um facilitador, tá? Então a proteína transportadora vai ter uma proteína carreadora que vai fazer essa ação, vai simplesmente possibilitar o que está em maior concentração de fora entre a célula e vice-versa. Diz assim, difusão de moléculas maiores e insolúveis em lipídio. Então, pode ser, por que ela não atravessa? Primeiro que ela não tem uma alta solubilidade, por exemplo. Ou ela é solúvel, mas a molécula é muito grande, não consegue passar. Então, precisa de uma ajuda. Tá? Então, não consegue em lipídios atrás da membrana, com a ajuda de proteínas de membrana como carreadores. Exemplo, a glicose. A glicose é um exemplo bem legal de usar. Né? Por quê? Vocês têm conhecimento da diabetes, né? Diabetes tipo A, tipo B, ou alfa e beta, né? Então, dependendo do tipo de diabetes, mas vamos dizer que seja aquela diabetes que a pessoa não produz a insulina, né? O que adianta, então? A insulina é o transportador. A insulina, na verdade, é o sinalizador para ativar esse transportador, mas tudo bem, vamos facilitar a nossa compreensão. Digamos que a insulina seja o transportador. Né? Tendo a insulina, vai ativar esse transportador e a glicose, que tem alta concentração no sangue de vocês, vai conseguir ganhar a célula. Se eu não tiver insulina, esse transportador não vai estar ativo, não vai estar funcionando. Então, não adianta eu comer açúcar, glicose, estar com alta
concentração de glicose no meu sangue, né? Uma glicemia elevada, se eu não consigo jogar para que me interessa, que é a célula. Né? Aí o açúcar fica em alta concentração, começa a se acumular em tecido e tem alguns danos gerados por esse açúcar, que é uma substância ácida, né? E vai começar a causar danos no organismo, principalmente com fraqueza, fadiga dessa célula que não consegue sobreviver direitinho, né? Lesões em algumas regiões, falta de cicatrização em outras, enfim, uma gama muito grande de problemas, né? Porque não está sendo carregada para o lugar certo. Vocês têm alta concentração, mas não chega no ponto. Precisa de uma proteína transportadora. Então, por exemplo, a glicose, aminoácidos, a velocidade de difusão facilitada depende da diferença de concentração das substâncias dos dois lados. Tá? Também da quantidade de carreadores e também da velocidade com que as reações acontecem. Então, quer dizer, qual é a velocidade que eu vou botar a glicose que está lá de fora para dentro? Ó, aqui está a velocidade, sei lá, vamos ver, 2, 3, 2 segundos e meio, digamos, de velocidade. Tá? Se eu tiver 3 proteínas, proteínas transportadoras ou carreadoras, essa velocidade vai aumentar. Lógico, toda a quantidade de carreadores disponíveis. Né? Também da velocidade com esses carreadores. Eu estou em uma só aqui, ó. Mas se eu aumentar a velocidade dela, trabalha mais rápido. Né? Também. Tá? E também da concentração dessas substâncias lá. Se tem muita concentração, né, ou pouca concentração. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Começar a forçar a passagem. Né? No caso da glicose, a velocidade de sua difusão é grandemente aumentada com a presença da maior quantidade de insulina, hormônio secretado pelo pâncreas, tá? Pelas células beta-pancreáticas. Não se sabe ainda se o efeito da insulina está no aumento dos carreadores ou no aumento da velocidade dos processos e reações químicas entre a glicose e o carreador. Tá? Então, vamos ver se não é. Ó, o Moodle ficou falando lá. Eu esqueci de desligar ele, tá louco lá. Tá? Voltando aqui. Como se fosse não a insulina, que é o transportador, ela ativa esse transportador. Tá? Então, não se sabe muito bem, mas a gente não conhece nem o próprio corpo. Falar nisso, né, dando um parênteses aqui, né, a gente não conhece nem o próprio organismo. Essa semana eu recebi um WhatsApp, não sei se vocês viram, foi descoberto uma outra glândula salivar, né, no nosso organismo, que a gente nem sabia que existia. Tá? É bem pequenininha e fica na base do cérebro. Tá? Então, vê, não conhece nem o próprio corpo. Enfim, vamos lá. Estou descobrindo outra coisa que descobriu coisa de 3 anos atrás, é que a pele é um órgão, né? Infelizmente, na fisiologia, a gente não tem ainda esse órgão. A gente vai falar de rins, vai falar de trato digestório, endócrino, tudo, mas não vamos ter ainda a pele. Por que a gente não vai falar ainda? Porque não tem estudo, não tem livro que fale nada sobre isso. Como é que eu vou saber? Quem descobriu recém está começando a publicar essas instruções, né? Posso ser para vocês. Então, a pele é um órgão, já é sabido, é o maior órgão do corpo humano, certo? Só que, por enquanto, vocês não vão ter essa parte na disciplina de fisiologia, porque nos livros não trazem isso ainda. Nós não tivemos ainda conhecimento mais detalhado sobre isso, tá? Mas voltando aqui, eu viajo, eu digo para vocês, né? Então, não se sabe ainda se a insulina vai ativar mais proteínas aqui, para elas trabalharem melhor, em maior quantidade, ou se vai aumentar a velocidade com que essa proteínazinha está fazendo esse transporte. Tá? Adiante. Né? Então, a difusão facilitada ainda, ó, auxílio de uma proteína carreadora, né, da membrana. Então, está em maior concentração, por lugar de menor concentração. Por isso que a gente diz que é difusão. Tá? Se tivesse o contrário, não seria difusão. Então, é de onde tem mais concentração, onde tem menos. A difusão facilitada está em maior concentração, onde tem menos. Normalmente, normalmente, a difusão simples vai pela barreira dupla lipídica e a difusão facilitada por uma proteína carreadora. Mas tanto a difusão simples
conta de difusão facilitada é de onde temos maior concentração para onde temos menor concentração. Do mais para o menos. Tá? A diferença é que é simples pela camada lipídica, pela sua capacidade de se dissolver em lipídio e atravessar, e outra, que é facilitada por proteínas, tá? Que vão facilitar esse serviço. Osmose, né, também é um tipo de transporte, só que aqui o que caracteriza a osmose, diferente de difusão, mas não é tudo a mesma coisa? É semelhante, mas não é a mesma coisa. O que caracteriza bem o que está nesse desenhozinho aqui do lado. Ó, tá? O que ocorre na osmose é que quem permeia não é o açúcar, não é a glicose, e sim o solvente, a água. Né? Não é que seja o contrário, mas se aqui a gente pensar que isso aqui é glicose, né, nós estamos em meio líquido celular, líquido extracelular, tem líquido intracélula. Por difusão, a glicose, que está em maior concentração, atravessa para dentro da célula. Tá? Se fosse osmose, ia ser o contrário, era a água que ia sair. Tá? A gente vai ver aqui. Ó. O que é osmose? É o fenômeno da difusão em presença de membrana semipermeável. Ou seja, existe uma membrana que divide dois lados. Né? Uma membrana dividindo dois lados. Tá? De um lado, a gente tem, ó, a azulzinha é água e em verdinho é açúcar. Tá? Do lado, a gente tem só água. Alta concentração de água, né? E baixa concentração de açúcar. Do outro lado da membrana, a membrana é vermelhinha aqui. Do outro lado da membrana, a gente tem bastante açúcar, né? Alta concentração de açúcar. Podia ser sal? Podia também. Alta concentração de açúcar, tá? E baixa concentração de água. Alta concentração e baixa concentração de água. Essa membrana, ela é impermeável ao soluto. Tá? Ou seja, não é permeável ao açúcar. Como ela não é permeável ao açúcar, apenas permeável ao solvente, água, a água que acaba indo de onde ela está em maior concentração, onde ela está em menor concentração. Até quando? Até diluir e equalizar. Tá? Só que às vezes o que acontece? Sai a água de dentro. Por exemplo, vocês vão para a piscina agora no verão, vão para o lago agora no verão e ficam a tarde inteira na água. Murcha tudo os pés e as mãos, né? Por que murcha os pés e as mãos? Porque a água sai do corpo de vocês em direção ao lago, à piscina. Por que isso? Por quê? Porque possivelmente aquela água da piscina, ou a água do açude, do lago, do mar, sei lá que vocês estão, no mar é fácil de visualizar, né? O mar é salgado. Então, diferente do mar, a água doce também existe íons, né? A água doce também tem. Pode ser que não tenha tanto sal quanto na água salgada, mas existe uma salinidade. Existe ali outros íons, existe cloretos, existem diversos íons naquela água. Vou pegar aquela água da piscina de vocês, vão ver que está cheio de substâncias ali dentro. E o que acontece? A água do corpo de vocês acaba saindo pela membrana celular até chegar para tentar diluir a piscina. Né? Então, vocês murcham os dedos tudo. Certo? Vamos aliar, então, a passagem solvente, de onde está a maior concentração, o solvente a água, né, para onde está em maior quantidade. Onde tem maior solubilidade, tem maior solvente, a gente diz que a solução é hipotônica. Tá? Hipo, baixa tonicidade. Quando tem pouca água e muito íon, a gente diz que ela é hipertônica. Hiper, alta tonicidade. Por exemplo, vai no banheiro e faz xixi. Se o xixi de vocês está transparentezinho, ele tem pouco íon. Né? Então, ele está um xixi hipotônico. Se o xixi de vocês está amarelo, fedorento, né? Ele está em hipertônico. Ele está com bastante concentração de íons. Tá? Eu ia voltar aqui que eu ia falar uma coisa. Acho que era isso. Daqui a pouco eu devo lembrar o que eu ia falar. Era isso. Tá, já sei o que eu ia falar. É nesse slide. Que eu estava falando de urgência ali, né? Falei que a água vai para lá, para cá, falei que de murchar os dedos. Então é aqui, ó. Aqui mesmo, antes de falar aquilo ali. Já viram? Alguém de vocês, não sei se já estão, não estão,
Eu ia perguntar se alguém de vocês está fazendo estágio no hospital veterinário. Com certeza, quer dizer, tenho quase certeza que não, até por causa da pandemia, né? Mas quando vocês fizerem estágio, ou melhor, se algum de vocês já teve experiência veterinária, ou o pai é veterinário, a mãe é veterinário, o irmão é veterinário, vocês já trabalharam em clínica veterinária, ou trabalham, vocês têm conhecimento empírico, eu digo, conhecimento, vivência de quem trabalha no campo, ou já levou cachorrinho no veterinário e teve que fazer um tratamento de ferida aberta. Como é que você faz tratamento de ferida aberta? Vocês vão fazer com assessores clínicos, vão, às vezes, em algumas ocasiões, indicar tratamento de ferida aberta. Como é que faz isso? Taca-lhe açúcar na ferida, né? Então, vocês têm uma ferida lá, um corte, uma patologia que surgiu naquele membro daquele animal, por exemplo, e não cicatriza. Vocês passam pomadinha, fazem isso, fazem aquilo, não adianta. O tratamento 100%, né, é um tratamento que é muito utilizado na clínica veterinária, em humanos também, menos um pouco, mas também é utilizado, é colocar açúcar cristal na ferida. Então, gruda-lhe açúcar cristal em cima da ferida. Tá? Aí vocês vão botar lá aquele açúcar e vocês vão esperar um pouquinho e vão ver que o açúcar derrete. O açúcar derrete, aí tu lava, limpa, bota, seca, né? Seca de novo, taca-lhe açúcar. Faz isso umas 4, 5 vezes. Derreteu o açúcar, tira o açúcar, lava, limpa, seca e bota açúcar. Tá? Fez ali umas 4 vezes, 5 vezes. Na quarta, quinta vez, viu que o açúcar não derreteu mais. Não derreteu mais, faz uma bandagem, protege a ferida, até para não vir mosca, né, causar miase, causar uma bicheira, causar um berne, alguma coisa parecida, tá? E por que aquela água está vindo para o açúcar? O que é aquilo ali? Por que o açúcar tem essa capacidade de cicatrização? Vocês estão tratando a ferida ali, daqui a pouco fechou a ferida. Vocês estão tratando de dentro para fora, que a gente diz, né? Por que o açúcar faz isso? Ele faz isso porque ele mata aquela infecção bacteriana, ou seja, ele mata a bactéria por plasmólise. A gente pode dizer que é semelhante ao que ocorre com osmose. Então, matando a bactéria porque ela está perdendo água. Aquela água que está vindo no açúcar e fica molhadinho, são bactérias que estão morrendo e perdendo sua água para o meio. Então, plasmólise, estourou a membrana, perdeu tanta água que rebentou a célula, tá, da bactéria. Então, a destruição. E outra, por que o açúcar é cicatrizante também? Posso usar açúcar fininho aqui? Pode. Por que se usa o açúcar cristal? Porque o cristal tem pedrinhas, né? Ele como o nome está dizendo, ele tem maior a granulometria dele. E ele acaba irritando, arranhando, né? E arranhar, irritar, estimula a produção de células novas. Então, ocorre uma escariação, ali escorre, né, arranhar, e isso estimula que células novas venham. Então, acelera o processo cicatricional. Por isso que se usa açúcar. Ah, professor, mas dá para usar sal? Dá. Por que não se usa sal em clínica? Porque arde, sal dói. Arde, o sal queima. Então, usa açúcar. Tá? Só por isso. A intenção é a mesma. Se vocês tiverem um corte na perna, no braço, forem para o mar tomar banho de mar, vocês vão ver que vai arder. Mas a melhor coisa, deixa que arde um pouquinho, que vai cicatrizar mais rápido. Tá ocorrendo ali um processo, como dizia a avó, né? A avó, não sei se a avó de vocês dizia isso, mas é mesmo, o que arde cura, né? Na época que se usava o tão famigerado metiolate, né? Uma redezinha, assim, uma telinha. Tá? Então tá, osmose é isso aí, né? O processo de empurrar a água para o lado contrário, né? Então ela vai diluir, não é o soluto que vem como uma difusão, tá? Então a osmose é isso. Aqui mostrando, né, o que pode acontecer. Então tem uma hemácia, né, uma célula sanguínea, uma hemáciazinha aqui, tá? Uma solução normal, uma tonicidade média, né, uma solução onde tem íons normais, íons dentro, mesma quantidade de íons internos quanto os externos, uma tonicidade mediana, então a célula está normal. Se essa mesma hemácia tiver num local, num copo, né? Um copo com água e bota lá a hemácia. Se essa região que está, se esse copo está
uma concentração hipertônica, ou seja, está cheio de água com sal, um copo com água com sal ou água com açúcar e bota uma hemácia lá dentro. A hemácia vai perder a sua água para o copo, né? Como vocês perdem a água do corpo na piscina para tentar diluir e acaba murchando. Tá? E se for hipotônico, se botou num copo com água deionizada, né? Tem aqueles deionizadores de água. Então pega uma água deionizada, o que é isso? É que não tem íon. Água pura ali. Vocês botam essa mesma massa num copo com água deionizada, não tem nada de íon ali. Então a água que está no copo tende a entrar na célula porque aqui tem íon. Corre atrás do íon para tentar diluir o íon da hemácia e a hemácia acaba inchando, né? Tá? Só para mostrar para vocês. Pode acontecer. Então tá, passando disso, vamos para os tais transportes ativos. Né? Transporte ativo, processos ativos. Então aqui, como diz, ó, o transporte passivo que eu falei não tem gasto de ATP. No transporte ativo, gasta ATP. Então vocês estavam no riozinho, a correnteza levou vocês, agora vão ter que gastar a energia de vocês batendo braço e perna para voltar. Tá? Então, processo ativo. As substâncias movem-se contra um gradiente de concentração. De uma área de baixa concentração para onde tem alta. Então, de onde tem menos para onde tem mais. Tá? Normalmente, ocorre o contrário. Né? O transporte passivo é aquele facilitador. Vai de onde tem mais para onde tem menos. Né? Agora, o ativo vai ser com gasto de energia. Vocês vão jogar para fora da célula, sendo que do lado de fora você tem mais concentração que a célula ainda. Então, alguma substância, por exemplo. Tá? Então, assim, no transporte ativo, existe hidrólise de ATP, ou seja, quebra ATP. Quando quebra ATP, vocês devem ter visto na química, né? Quebrou ATP, gera energia, e essa energia gerada na quebra, na hidrólise de ATP, vai ser utilizada para sustentar esse processo ativo, ou seja, no caso aqui a gente vai falar de bomba de sódio e potássio, né? Então aqui as bombas iônicas, né? A bomba de sódio e potássio, e essa bomba de sódio e potássio ela gasta energia, é um motorzinho que tem na célula, esse motorzinho precisa da gasolina, nesse caso aqui a gasolina para o motorzinho bomba iônica é energia da hidrólise de ATP, tá? É fosfato liberado, tá? Então, onde é que você usa isso aí? Você usa em bombas iônicas. Por exemplo, bomba de sódio e potássio, ou sódio, potássio, ATPase. Isso aqui é um termo muito mais usado hoje em dia. Tá? Vocês vão encontrar em livros a bomba iônica, bomba de sódio e potássio, vai estar escrito como bomba de sódio e potássio, está aqui. Tá? Mas em livros mais atuais, artigos atuais, a gente acaba dizendo que é uma sódio, potássio, ATPase, ou uma hidrogênio ATPase, ou uma cálcio ATPase, ou uma hidrogênio, potássio ATPase, e aí vai. Tá? Diversos tipos. Tá? Então, a gente disse, esse ATPase é porque ocorre quebra de ATP, então é dependente de ATP, então é ativo. Então, uma sódio, potássio, que gasta energia, ou seja, uma bomba de sódio e potássio. Uma bomba de hidrogênio, uma bomba de cálcio, uma bomba de hidrogênio e potássio, uma bomba de cloreto, uma bomba de fosfato. Talvez existem diversas bombas. Aqui são os exemplos. O que a gente vai mostrar para vocês é a bomba de sódio e potássio. Tá? Todas vão funcionar muito semelhantemente. Bom, então para que serve? Né? Como é que funciona? A bomba de sódio e potássio, né, mantém um potencial negativo no interior da célula. Tá? Como foram explicando anteriormente. Não expliquei ainda, mas já vou mostrar. Exemplo de neurônios. A hidrogênio ATPase em mitocôndrias e lisossomas, você vai ver quando falar lá, os lisossomas. Tá? A membrana, a cálcio, mais nos eritrócitos e também quando a gente vai fazer regulação pelos hormônios reguladores da cálcio e fósforo lá, pela paratormônio e calcitonina, tá? Vai ser ativada. Tá? E a hidrogênio e potássio, eu vou falar para vocês delas quando nós falarmos em gastrointestinal, elas vão estar lá absorvendo hidrogênio, potássio, e com isso vai vir também nutrientes. A gente vai falar mais muito. Hoje a gente vai se ater ao funcionamento desta bomba, e as outras são muito semelhantes. Tá?
Então, a bomba de sódio e potássio, está aí a imagem, ó, mostrando para vocês. Tá? Então, vamos tentar desvendar. Essa bolinha aqui é uma célula. Aqui está a bomba na membrana. Existe uma, duas, três, quatro, cheio de bombas na membrana. Não tem só uma, né? Diversas. Tá? Então, uma célula com a sua bomba de sódio e potássio. Tá? O sódio está em vermelho, o potássio em azul e em verde o ATP, adenosina trifosfato. São 3 fosfatos. Nota que quando o fosfato verde escuro se liga, ele quebra e gera 2 substâncias que são os 2 fosfatos que sobraram. A enzima trifosfato vai ser utilizada e vai sobrar um ADP. Então, esse ADP pode ser usado assim, AMP. E aí vai. Né? Adenosina trifosfato, adenosina difosfato, adenosina monofosfato. Tá? Então tá, mas tirando aqui a bioquímica, que vocês vão ver depois, vamos ver se alguém de vocês que deu um toque aqui para mim. Não é no ápice, então vamos voltar para lá. Tá? Então, nós temos aqui uma célula. Dentro da célula, ó, tem muito azul e pouco vermelhinho. Fora da célula está cheio de vermelhinho e nada de azul. O vermelhinho é sódio e o azul é potássio. Então, dentro da célula está cheio de potássio e quase nada de sódio. Fora da célula está cheio de sódio e quase nada de potássio. E mesmo assim, essa bomba continuamente gastando energia, pega aquele pouquinho de vermelho que tem dentro, um pouquinho de sódio, e joga para fora, sendo que fora tem muito, ou seja, joga contra um gradiente de concentração. E pega aquele potássiozinho que está lá fora, joga para dentro, também contra um gradiente de concentração. Tem pouco potássio, joga para a célula que tem muito. E tem muito e vai continuar com muito. Tá? Não acaba nunca mais isso. Não. Tá, mas e como é que eu estou tirando o sódio aqui de dentro, tirando o sódio aqui de dentro, tirando o sódio aqui de dentro, e não acaba o sódio? Porque o sódio sai por transporte ativo e entra por difusão facilitada. Sai transporte ativo, entra difusão facilitada e fica esse ciclo. Tá? E o potássio, mesma coisa. Ele acaba entrando, quando está em alta concentração, vai de onde tem mais, onde tem menos. Certo? Tá? É a tendência de manter o equilíbrio dos transportes passivos. Então, eu tenho que manter um gradiente elétrico na membrana, então eu tenho uma bomba ativa. Já que eu falo em gradiente elétrico, como assim? Onde é que está esse gradiente elétrico? Bomba de sódio e potássio. Sódio é um monovalente positivo, potássio também é um monovalente positivo. Só que eu estou tirando 3 cargas positivas de dentro, 3 vermelhinhos saem, 3 cargas positivas de dentro, e colocando 2 cargas positivas para dentro. Então, eu estou lentamente, cada vez, tirando uma carga positiva. Eu tiro 3, boto 2, tiro 3, boto 2, tiro 3, boto 2. Então, uma carga. Consequentemente, lentamente, né, no decorrer do funcionamento dessa bomba, eu vou estar tirando uma carga positiva e lentamente, só um pouquinho, Ana. Apareceu para ti, eu achei que não aparecia, a pergunta apareceu, legal. Lentamente, tá? Esse lado interno vai ficar mais negativo em relação ao lado externo, que fica mais positivo. Qual era a pergunta, Ana? Qual é das bombas que é mais rápida, não? Mais eficiente, é isso? Pergunta de novo, é que eu não enxergo. Qual tipo de transporte que é mais rápido? Qual tipo de transporte que é mais rápido? Tu quer saber em comparação aos passivos e o ativo? Aqui nesse... É isso. Isso, tá. Uhum, isso, tá. Então, quer dizer, tá tirando e então, eu tô tendo 2 transportes, não tá aparecendo aqui, mas o ativo tá jogando. E aí, como é que eu mantenho a concentração de sódio aqui? Porque tem muito sódio fora e passivamente ele entra. Tá? Eu estou para te dizer que eles se equivalem de velocidade. Tá? Não tem dizer que é mais rápido ou menos. Até porque se um for mais rápido que o outro, vai extrapolar. Eles se equivalem. Até porque na medida que eu vou tirando a concentração de sódio de dentro,
abre vaga para entrar mais sódio. A tendência do transporte passivo é manter o equilíbrio, né? Eu jogo sódio para dentro, vermelho para dentro, vermelho para dentro, não. Jogo sódio, vermelho para dentro, jogo sódio para dentro, sempre. Porque aqui fora tem muito. Entra sódio. Só que vai chegar uma hora que se essa bomba diminuir sua velocidade, se essas bombas que diminuem a velocidade, vai chegar uma hora que começa a encher de sódio. Se começa a encher de sódio, começa a diminuir a velocidade de entrada também. Né? Porque começou a tumultuar aqui dentro do sódio. Então vai ter horas que essas bombas, esses transportes estão mais ativos, e hora que eles estão em repouso, não estão atuando. Essa bomba pode estar parada. Tá? Então vamos ver da próxima semana a gente vai conseguir entender melhor. Mas ela acaba se equivalendo à velocidade. Se aumentar a velocidade daqui, o contrário também, o passivo também vai ser aumentado. Né? Por exemplo, porque o potássio vai ficar muito mais concentrado aqui dentro e vai ter mais força para repelir o potássio para fora. Então, eu jogar mais potássio para fora. E a hora que eu acabo jogando mais potássio para fora, eu acabo também possibilitando que mais sódio entre. Está saindo uma carga positiva e uma carga positiva vai entrar. Tá? Então, de maneira geral, esses transportes dentro da mesma célula, tá? Dentro da mesma célula, vão ter quase a mesma velocidade de condução. Tá? Lógico, comparar célula diferente, vai ter um transporte de uma na outra mais rápido ou menos. Tá? Então tá, voltando à bomba de sódio e potássio, é isso aí que ela faz. As outras bombas, hidrogênio, TPase, cálcio, TPase, funcionam muito semelhante. Elas estão na membrana jogando contra o gradiente de concentração e utilizando o ATP. Isso aqui vai constantemente funcionar e constantemente gerar um potencial elétrico na membrana, e a face interna das membranas celulares acaba sendo mais negativa em relação ao lado externo. Não é negativa, ela fica mais, ou melhor termo de dizer não é isso. O melhor termo de dizer que ela é menos positiva interna do que do lado externo, que ela é mais positiva. Como assim? É que não estou usando cargas negativas, estou usando só carga positiva. Eu estou tirando o positivo de dentro. Eu tiro o positivo de dentro. Então ele acaba ficando menos positivo interno em relação ao lado externo. Tá? Aqui uma outra representação da mesma bomba. Tá? Então entrando, estão aqui só, está saindo 3 amarelinhos, entrando 2 vermelhinhos. Complicou, trocou as cores, né? Então está saindo 3. Está saindo 3 é o sódio que está saindo. Então aqui o lado externo, a face externa, interstício celular, face interna, membrana celular, que é seu citosol aqui. Tá? Ó, o gasto de energia, então aqui está se ligando um fosfato, um ATP, melhor dizendo, né? E aí você quebra, gera uma adenosina de fosfato. Tá? Joga 3, coloca 2. Joga 3, coloca 2. Mesma representação. Tá? Esse aqui está mais próximo da realidade do que aquela bolinha girando lá. Tá? Mas é um esquema, né? Aqui passo a passo, né? Então, citosol, lado interno, espaço extracelular, lado externo. Então, número 1, sódio se liga, tá? Se liga o ATP, quebra o ATP em ADP, gera energia, e essa energia, então, vai ser utilizada para fazer o movimento desse canal, fazendo com que esse sódio, então, seja jogado para a face externa. Na hora que jogou para a face externa, abriu o canal externamente, né, o potássio se liga ao local dele, ao receptor dele, e acaba sendo jogado para dentro. Né? Aqui é jogado para dentro. E, novamente, então, outro sódio se liga, utiliza ATP e vai. Tá? Cotransporte. O que é cotransporte? Cotransporte é nós aproveitarmos a energia dessa bomba, né? E as nossas células fazem isso, aproveitam a energia dessa bomba para otimizar isso aí e fazer mais coisa. Né? Diz assim, cotransporte é o transporte conjunto de moléculas ou íons, ou um íon e uma molécula através da membrana. Se ambos forem para o mesmo lado, né, é chamado de simporte.
Se forem para lados opostos, ou seja, um para dentro e outro para fora, é antiporte. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio é antiporte. Joga sódio para fora, potássio para dentro. Então, é um antiporte. Tá? Então, aqui tem os exemplos. Ó. Então, 3 classes de sistema cotransportador. Né? Então, os cotransportes. Então, aqui nós temos um simporte. Tá? Aqui está só aqui uma transporte único, exemplo. Não é transporte, 2 tipos. O transporte é o cotransporte. Oxe, ai meu Deus. Aqui, o cotransporte, né? E o antiporte. 2 tipos. Eu vi 3 aqui e falei antes. Tá? Então, aqui é transporte simples, que só um passa, né? Que eu já estava sabendo como é que era. Seja transporte ativo ou passivo. Tá? E aqui nós temos, então, uma substância, a substância 1 indo para dentro da célula e a substância 2 saindo para fora. Saindo para fora é ótimo, né? Mas tudo bem. Bom, eu estou olhando a imagem, desculpa, já começou a queimar a foscota aqui, já estou tirando a batatinha. Já está chegando o fim da aula, comecei a enlouquecer. Eu olho uma coisa e falo outra. Né? As duas estão do mesmo lado, cabeção. Então, tanto a substância 1 quanto a substância 2 estão do mesmo lado. Sim, pode. Desculpe, gente, tá? Eu estou falando e pensando em outra coisa e não dá certo. E aqui o antiporte, quando o sódio, por exemplo, vai para um lado e o potássio vai para o outro, ou vice-versa. Né? Então, em sentidos opostos, é antiporte. Em sentidos iguais, seja os dois para dentro ou os dois para fora, é simporte. Tá? Para que serve isso? Para aproveitar aquela energia que foi gasto transportando uma, aproveita e já carrega 2. Né? É o ônibus que vem para o campus todos os dias. Sai do centro e vem para o campus. Se ele só trouxesse, né, e voltasse vazio, eu estava perdendo gasolina. Né? Ah, tem só um ônibus que só vai. Depois o ônibus só volta. Não. Quando ele volta, ele já aproveita e carrega a gente também. Tá? Transportes em grande quantidade. Tá? Então, isso aqui, ó, transporte ativo, transporte passivo, seja com transporte, antiporte, enfim, serve para microsubstâncias, né? Micromoléculas, íons, moléculas pequenininhas. Agora, se for uma substância grande, né, nós vamos precisar de um maior tipo de transporte. Né? Por exemplo, uma célula inteira, uma bactéria. Não vou conseguir pegar essa bactéria e botar para dentro de uma célula de defesa por um poro ou pela membrana. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, os processos que a gente falou anteriormente só são transportados por moléculas pequenas. Tá? Macromoléculas ou células inteiras são transportadas através da membrana por processo chamado endocitose, que é a entrada, e exocitose, saída. Tá? Aí diz assim, na prática são processos de fagocitose, a entrada, né? Pinocitose e exocitose. Tá? Então tá ali, ó. Fagocitose, envolvimento de partículas sólidas, pelos pseudópodes. Né? Lembra disso aí? Lá no ensino médio, então ocorre então, uma partícula sólida, aqui é a nossa célula de defesa, nosso macrófago, e o macrófago emite seus pseudópodes, engloba, e depois as lisozimas produzidas, né, são enzimas que destroem, são extremamente ácidas, né, destroem, que são produzidas pelo macrófago, essas lisozimas vão atuar sobre essa célula englobada, ou seja, essa bactéria, né, e vai destruir ela, e o resto dela vai ser jogado para fora por exocitose. Tá? E aí diz assim, quando é partícula sólida, se chama de fagocitose. Quando é partícula líquida, pinocitose. Tá? Isso aí é terminologia, não se preocupe. Né? Só para lembrar, nossa aula jamais é lembrança. Na prática, a gente vai falar pouco disso durante o semestre, mas a gente tem que ter esse conhecimento prévio. Tá? Aqui, gente, ó, então a mesma coisa, né? A partida líquida, canal, parará, a mesma coisa. Aqui o próximo slide é uma animação que vai mostrar para vocês esse processo de fagocitose. Então tá ali, ó, endocitose, então englobando uma partícula, tá? E o próximo slide vai mostrar para vocês uma microscopia eletrônica onde tem uma bactéria e um macrófago correndo atrás da bactéria, né, dentro, você vai enxergar as células sanguíneas, né, as hemácias, e enlouquecidamente está o macrófago atrás da bactéria. Tá? Já estou explicando o que é para não chegar na hora de tumultuar. Então está aqui, ó. Hemácias, né, e aqui está o macrófago, e a bactériazinha ali, ó. Perdeu o Playboy. Pegou. De novo, ó.
Olha aqui, eu sigo correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Opa, foi para cá. Ah, foi, perdeu. Ah, tá aqui. Esse foi uma fagocitose, uma bactériazinha. Tá? Visto? Processo natural. E a exocitose, né? Tá ali, ó. Processo de exocitose. Então, aquela bactéria que foi fagocitada, né, vai ficar dentro de um fagossoma, vai vir a lisozima, né? Vai digerir, vai destruir, e depois isso aqui vai ser jogado para o lado de fora, né? Por fagocitose. Desculpa, por exocitose, né? E esse processo de exocitose, né? Então, onde aquele fagossoma, aquela bolinha, vai ser fundir a membrana e jogar para o lado de fora, ó, você fundiu e jogou de fora, também não é só para restos metabólicos ou restos de bactérias. Nos neurônios, por exemplo, aqui tem um neurôniozinho, aqui tem uma fibra muscular, né? No neurôniozinho ocorre a liberação de neurotransmissor, seja lá, por exemplo, a noradrenalina, a acetilcolina, que são neurotransmissores, elas são liberadas pelo mesmo tipo de processo, por exocitose. Então, aqui tem uma vesículazinha, ó, contendo, por exemplo, digamos, a noradrenalina, né? Então, a noradrenalina vai vir, vai se ligar à membrana, vai se fundir a membrana, essa vesículazinha, e vai liberar, então, a noradrenalina, que é um neurotransmissor aqui. Tá? Também processo de exocitose. E outras especializações da membrana, isso aqui não serve para nada, tá? Só para te lembrar que existe, vocês devem ter visto isso aqui lá, estudado para a prova no ensino médio. Então, interdigitação, desmossoma, que está melhor, tá? Então, ali, ó, o que são? São projeções que vão, junções oclusivas, quer dizer, vão fechar uma membrana com a outra, né? Junção de adesão, junção comunicante, isso aqui a gente vai ver um pouquinho lá em fibra muscular cardíaca, até perfuração de fibra muscular cardíaca, tá? Então, tem a interdigitação, desmossoma, microvilosidades, que aumenta a superfície de contato, isso aqui é lá no trato digestório, os vilos, microvilos, né? Desmossoma, são máculas de aderência, formam o epitélio das mãos e dos pés, então, para fechar mais, né? Para dar uma estrutura melhor na pele, tá? Junções comunicantes, a gente vê diversas células, principalmente, nós temos muito na fibra muscular cardíaca, tá? E aí vai. E aqui, a parede celular de procariota, né? Você lembra que procariota é aqueles que não tem membrana nuclear, né? Nós somos eucariontes, nós temos. Então, tá aqui a parede celular, mostrando que ela pode ser uma célula, uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa. Para que serve eu saber como é que a parede é celular de uma célula gram-positiva e uma gram-negativa? Principalmente para saber qual antibiótico usar. Se eu vou usar um antibiótico que está especializado, né? Se é um antibiótico que precisa de uma célula gram-negativa, ele tem que ter uma capacidade de atravessar essa membranazinha aqui, né? Para poder chegar lá na estrutura celular. Já se é uma célula, uma gram-positiva, não precisa ter um antibiótico tão estruturado para passar, porque a membrana é diferente. Onde é que ele quer atuar, enfim. Tá? Isso aqui, para nós, pouco interessa em fisiologia, está aqui só porque tinha o slide mesmo. Tá? Vamos ver isso aqui mais em patologia, vamos ver lá em terapêutica. Tá? E aqui vamos ver menos ainda, né? Só se alguém for fazer agronomia, parede celular de vegetais. Eu botei só para mostrar para vocês que quase as mesmas organelas que nós temos no meio animal, né? Mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, né? Aqui como é que chama? Desculpa, eu perdi o nome. Gera energia, faltou o nome. Mitocôndrias, aqui tem mitocôndria, ali está o Golgi, aqui, tá? O núcleo, quer dizer, temos quase as mesmas organelas e as funções muito semelhantes nos vegetais, tá? E é isso, tá, gente? Era isso para hoje, 9h15. Vou fechar aqui, tá? Era isso para hoje, muito obrigado por enquanto. Se ficar com alguma dúvida, se ficou mesmo... Oi, fale. Bem anterior, o remédio, ele vai num receptor específico ou ele vai em todos e
por isso ele funciona. Depende muito, né? Nós vamos ter, por exemplo, vamos falar em antibiótico, tá? A gente vai ter um antibiótico de amplo espectro, que o pessoal fala, de largo espectro. O largo espectro vai pegar tudo. Ele tem ele vai atuar em 4, 5, 6 tipos de receptores diferentes, tá? Então, ele é um antibiótico de largo espectro. Quando a gente não sabe, chegou o cachorrinho lá na tua clínica e tu não sabe o que ele tem, né? A gente acaba, e a maioria das vezes acontece isso, que o cachorro não conta pra gente, né? A gente vai atrás do que o cliente mente, né? Ah, eu não dou nada para ele, começou ontem. Tu olha, aquela infecção tem uma semana no mínimo. Tu dá um antibiótico de largo espectro, tu não sabe direito onde é que vai funcionar. Quando tu já sabe, o bichinho tá com um negócio no olho, tá? Tá com uma úlcera de córnea, tá com uma otite, quer dizer, tá localizado, tu vai dar um antibiótico mais específico. O antibiótico de largo espectro atua em quase tudo, mas aí a potência dele também é diluída. Ele vai ser menos potente, mas vai atuar em tudo. E antibióticos específicos, ele vai ter uma potência mais significante, mas vai atuar só ali, né? E aí, às vezes, pode conjugar um de largo espectro com um de específico e assim vai. Vai depender por disso, vai depender do tipo de tratamento, tipo de antibiótico, mas ele normalmente atua em receptor para ele. Sendo que, às vezes, o de largo espectro, ele consegue atuar em diversos receptores, porque na sua formulação, né, eles montam ele de uma maneira que ele seja tipo aquela chave que ladrão usa para roubar carro, né? Como é que eles chamam aquilo de... Ai, quase veio o termo que é... Sei lá, um coringa. Abrem 4, 5 portas diferentes, né? Guiza. Vamos ver como é que chama aquelas chaves que ladrão usa. Tá? O que mais? Mais alguma dúvida? Não? Tá. Se tiverem com dúvida, fazemos conversa pelo WhatsApp, tá? Podem me chamar ali, se eu não ver na hora, eu vejo depois. Gente, eu quero convidar vocês, está terminando a aula, né? Eu sei que vocês querem dar uma descansadinha, que tem aula daqui a pouco. Então, mais um minutinho só eu libero. Convidar vocês para segunda-feira, às 10h30 da manhã, que seria o horário da prática da turma 11, né? Fazer novamente uma aula teórica. Aproveitar o horário, tá? Então, a gente vai ter uma aula teórica na segunda-feira, no horário da prática. As duas turmas, tanto 11 e 12, no mesmo horário, às 10h30. Tá? Se houver algum empecilho, vocês me avisem e a gente faz só a partir das 11h30 ou alguma coisa parecida. Mas a informação que o João, lá, o coordenador, me passou é que a turma 11 não está fazendo nada enquanto a 12 está na prática e vice-versa, né? Mas se tiverem, não, esse horário o outro professor está usando, tudo bem, a gente dá um jeito, tá? Obrigado, gente. Hoje eu vou dizer assim, não é uma das melhores aulas, tá? E a aula da semana que vem vocês vão me odiar, porque é chata pra caramba, mas eu vou tentar explicar direitinho. Depois que entrar em contração muscular, depois que entrar em sangue, a gente começar a puxar mais clínica, sabe? Aí vocês vão gostar mais da fisiologia. Agora tem uma parte chata, que é a parte que é nervoso, a gente não enxerga bem, vocês vão odiar. Mas eu vou tentar fazer que vocês não odeiem. Tá, meus queridos? Um bom fim de semana para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E estamos aí. Qualquer coisa me chame, tá? Segunda-feira, às 10 da manhã, 10h30, desculpa, a gente se encontra, tá? Para falar um pouquinho do que a gente falou no finalzinho de geração de eletricidade na membrana. Como é que gera essa eletricidade e para que serve isso, tá? Grande abraço, um beijão a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, da mesma forma eu vou mandar para o WhatsApp lá a gravação da aula, tá? E botar no Moodle. Mas eu aviso lá no grupo para você daqui a pouquinho, tá? Beijão, tchau, tchau.